Ora bem, então, a verdade sobre o YouTube português. Do O português antes. está a morrer? Ou será que o conteúdo que está a ser partilhado e consumido hoje em Portugal é que perdeu a qualidade? É um facto. O conteúdo produzido e consumido no online atualmente está a sofrer cada vez mais grandes alterações. Vídeos que antigamente eram os mais vistos, hoje perderam a relevância. Perderam relevância só por uma razão. O formato short está a tomar conta da internet no geral. E isso sente-se a léguas. Mesmo coisas que têm interesse, coisas que têm interesse no geral, têm muito menos views no YouTube do que propriamente se vocês cortarem esse conteúdo e puserem no TikTok e no Instagram. Man, é genuinamente só isso. O conteúdo curto está a dominar a internet porque neste momento as pessoas, pá, qualquer pessoa no geral, nem é só os putos, as pessoas no geral preferem muito mais consumir 30 conteúdos em tipo 10 minutos do que verem um vídeo. É só Vamos isso. bater a meta de 30 mil likes, de 80 mil likes, 100 E mil ainda por cima, há muito mais criadores de conteúdo que havia nesta altura, por exemplo, do Casio. Muito mais. Portanto, está saturado o mercado, é só isso. likes, 150 fucking mil likes. Com a introdução do conteúdo de curta duração, Pronto, é hoje isso. vemos toda a gente a lutar pela atenção das É pessoas verdade. a quem for parar É o verdade. vídeo no feed de plataformas como o TikTok e Está o Instagram. certo. Está certo. Concordo. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme. Já lá vão os tempos do Venom e os aventureiros, com o Feromona, Jarvas e Dr. Master, o grupo da WTF, o Craft Lusitano e, claro, o maior projeto do YouTube português, a Casa dos Youtubers. Pá, all legalize ao ano. Porra, também, mano, não queres chupar menos pila, bro. A ti mesmo. Autobroche. Autobroche nesta, puto. Porra, o maior projeto do YouTube português. Aquilo que eu fiz, pá. Calma, bro. A minha cena foi a maior. Nunca antes visto. Ficas a bater mal. Porquê, meu? É a casa dos youtubers, os maiores de Portugal. Muitos dizem que esses tempos foram os de ouro. E honestamente, não o julgo. Muitos quem? Muitos. O nosso grupo. Isto para mim foi o início do degredo. Foi esta casa. Isto para mim foi o início do degredo. Conteúdo sem sentido nenhum, apenas para agradar a crianças, a meter nas crianças o bichinho da dopamina de haha, que giro ver um gajo a partir merdas. Pá, man, genuinamente, o único conteúdo de jeito a sair daqui foi o como irritar um jogador de LOL e era igualmente estúpido, só que tinha graça. Era a única diferença. Mas esta casa, man, para mim... E não é pelas pessoas que eu até gosto de alguns criadores de conteúdo que fizeram parte desta cena. O Pi, por exemplo, o Casio não desgosto dele, pá, enquanto pessoa, I guess. Nem os outros que não os conheço, mas o Ant também não. Gosto do conteúdo dele e acho que ele é um gajo bacana. Mas o conteúdo desta casa era terrível. Lamento imenso. Só agradava a crianças de 11 anos. Não o julgo. Eu percebo de onde vem essa ideia. Boas pessoal, de aqui fala o O conteúdo tinha um amadorismo que acabava por ser exatamente aquilo que lhe dava Era orgânico. charme. Não existia aquela opção constante por números, estatísticas, polémicas, Era engagement orgânico. ou relevância. As pessoas simplesmente pegavam numa câmara e criavam porque gostavam. E isso via-se. Devia-se ser racista à Olá a todos vontade. pessoal, daqui quem fala é o Darko. Não é, dizia ali Como é que é, o nosso pessoal? amigo Saramago. Ora, boas rapaziada e raparigada. Os vídeos eram mais descontraídos, as colaborações pareciam mais genuínas e havia uma sensação de comunidade muito maior do que existe hoje. Não estava, mano. Claro não que tava. existiam conflitos e polémicas aqui e ali, porque a internet nunca foi completamente Ei, inocente. mano, este vídeo é completamente cursed. O gajo já admitiu que tinha roubado paysafes. Teve 10 anos a negar e depois admitiu. Vamos especificar de eu vazava. Mas não era isso Fantástico. que dominava o espaço online. Sim, é verdade. Isto concordo com o Ant, sem dúvida. Mas a culpa não é do Sparking. Eu adoro que o Sparking seja aqui o bode expiatório. A culpa não é do Sparking e quem começou isto não foi o Sparking. Foi o Tuga News e o Undertuga. Foram esses dois é que começaram isto. O Sparking apenas continuou o legado. Mas sim, eu considero... Pá, não é o João o problema. Eu acho que o João não é o problema, ok? Eu acho que o João é um gajo overall muito bacano. Mas neste momento o Sparking é um dos grandes problemas do YouTube. É verdade. Olá, muito boa tarde. Eu sou Não, o Sparky. esses dois começaram antes do Mamado. Hugo, lamento imenso dizer-te. Estamos Muito antes. Eu vi o Mamado aparecer e desaparecer. E esses dois começaram muito antes dele, mano. Aliás, esses dois começaram antes de eu me tornar relevante.
Foi um bocado a partir dessas notícias que eu fiquei relevante também. Hoje parece exatamente o contrário. É só Atualmente, drama. Agora uma enorme agora parte do uma conteúdo mais javardice. consumido gira à volta de discussões, indiretas, escândalos, humilhação pública, ataques, reações a polémicas, rivalidades e pessoas constantemente a falar da vida umas das outras. Ei, meter a Mafalda e a Mariana nisto. E então surge a pergunta: o YouTube português mudou assim tanto ou mudou o público? São putos, meu. Os putos agora são A dinâmicos. verdade é que o conteúdo bom não desapareceu. Foi não. Ainda existem pessoas criativas, vídeos bem produzidos, projetos interessantes e criadores genuínos. O problema é que esse tipo de conteúdo já não recebe a mesma atenção que antes. E para que percebermos porquê, precisamos de olhar para algo maior do que apenas o YouTube. A forma como a internet inteira mudou nos últimos anos. Mas é verdade, isto tem razão, o Ante que está a dizer. Mas também não considero que isto esteja assim tão profundo. É só a direção das coisas. E ou te adaptas ou desapareces. É só isso. Antes da pandemia, muitas pessoas utilizavam a internet como distração. Era um espaço para rir, relaxar, desligar um pouco da vida real. Quem passava mais tempo online acabava até por desenvolver uma espécie de cultura própria da internet, com os memes, as piadas internas e as suas formas específicas de comunicar. Sem dúvida. É mesmo isso. Mas atenção, olha, eu vou-vos dizer assim. Isso não tem que ser a pior parte, Hugo. Isso é simplesmente aquilo que é. Quanto mais depressa uma pessoa sentir, tipo, quanto mais depressa uma pessoa entrar nesse processo de aceitação, que vai um dia perder relevância, melhor, meu. Porque senão vais entrar numa espiral de estupidez e fazer uma data de merda que nem queres fazer conteúdo com o qual não te identificas, só para manteres a relevância. Pá, isso é muito triste, digo já. Mas quando a pandemia aconteceu, tudo mudou. De repente, milhões de pessoas viram-se fechadas em casa, isoladas do mundo real e sem grande coisa para fazer. E naturalmente refugiaram-se na internet. Tanto que a internet deixou de ser só entretenimento e passou a ser escola, trabalho, convívio, informação, discussão, distração, validação social. Passou a ser praticamente tudo. E isso teve consequências enormes na forma como as pessoas começaram a comportar-se online. Eu acho mesmo que o Covid estragou a Muita humanidade. gente que antes quase não ligava ao mundo digital Já passou tinha a viver esta opinião constantemente dentro dele. E com isso vieram também as frustrações, inseguranças, Nem é, Pedro. opiniões políticas, revoltas pessoais e conflitos do mundo real. A internet deixou de funcionar como um escape da realidade e passou a funcionar como uma extensão dela. E quanto mais isso foi acontecendo, mais o ambiente online começou a tornar-se pesado, agressivo e polarizado. Yeah. True. Ao mesmo tempo, as próprias plataformas também mudaram. Hoje, tudo funciona à volta da retenção. O objetivo já não é simplesmente entreter, é prender a atenção o máximo de tempo possível, criando um problema. Conteúdo calmo raramente gera tanta retenção quanto conflito. É verdade. Em vez disso, uma discussão gera comentários, um ataque gera partilhas, uma polémica gera curiosidade, uma humilhação... Pois é, o que eu sinto neste vídeo é que, lá está, o Ant, tipo, tem um excelente ponto, apresenta ótimos argumentos, mas depois, a meio do vídeo, vão as farpas para as pessoas, man. Portanto, isso estraga um bocado o ponto do vídeo, na minha opinião, que é, se fazes isto para mandar as tuas larachas aos outros, é um bocado... A pública gera reação emocional, e reação emocional é exatamente aquilo que os algoritmos mais recompensam. Por isso, lentamente, começou a formar-se uma cultura online onde ser polémico, exagerar, provocar, humilhar e criar conflito compensa. Compensa porque tudo isso gera números, e quando uma plataforma recompensa constantemente certos comportamentos, as pessoas adaptam-se naturalmente a eles sem se aperceberem. Outra coisa que mudou muito também foi a forma como as pessoas encaram opiniões online. Hoje, muita gente já não discute para tentar compreender o outro lado, discute para ganhar. Os likes passaram a funcionar quase que como uma forma de validação intelectual do tipo: se Tenho milhares razão. concordam comigo, então devo estar certo. Mas popularidade nunca foi sinónimo de razão. Reduzir a razão ao número de likes ou ao número de pessoas que concordam connosco é prestar um desserviço a qualquer discussão.
Porque a verdade é que as redes sociais incentivam exatamente o contrário do pensamento crítico. Tudo precisa de ser imediato, simplificado, emocional, fácil de consumir, fácil de partilhar. Caso contrário, as pessoas passam para o próximo. E quando vivemos constantemente rodeados por isso, começamos também a perder a paciência para a nuance. Hoje parece que ou estás completamente de um lado ou estás completamente do outro. É polarização, Não mas existe isso espaço já para está a dúvida, acontecer há muito para tempo. interpretação ou para meio termo. E isso inevitavelmente afeta também o tipo de conteúdo que cresce. Muita gente culpa a Não, eu não acho que seja esse o ponto dele. Eu acho que o ponto do vídeo é que está correto. Ou seja, esta explicação da internet ou dos padrões de comportamento dos espectadores da internet está correta e está bem feita e bem estruturada. Acho é que ele aproveita este tema para depois mandar farpas como estamos a ver aqui. Aos primos, à Mariana e à Mafalda, a mais... Epá, e isso é desnecessário, é completamente desnecessário, porque isso acaba por mandar o vídeo um bocado abaixo, na minha opinião. Parece que a intenção se perde. A intenção que seria boa para explicar aos miúdos, tipo, olha, isto está cada vez mais assim, tentem contrariar isso. De repente perde-se porque estes gajos são maus, eu é que sou bom. É triste, meu. Não sei. apenas os criadores pelo estado atual do YouTube. Mas honestamente, o problema é mais complexo do que isso. Os criadores adaptam-se ao que funciona. Se vídeos mais polémicos geram mais visualizações, comentários, partilhas, dinheiro e alcance, então é natural que muita gente comece lentamente a caminhar nessa direção. E isso cria um ciclo. O público consome, o algoritmo recompensa, os criadores adaptam-se e o público habitua-se ainda mais a esse tipo de conteúdo. Yeah. Até ao ponto em que o choque começa a valer mais do que a criatividade. Certo. E honestamente, acho que é exatamente aqui que muita gente sente saudades do YouTube antigo. YouTube antigo, são os meus amigos. Não necessariamente porque Onde é que o Rico já apareceu alguma vez neste vídeo? Só para eu perceber. tudo era objetivamente melhor, mas porque parecia haver menos pressão para constantemente competir pela atenção das pessoas. Por exemplo, o Rico é um dos símbolos do YouTube nacional de boas práticas. Já apareceu alguma vez aqui ou foi só o grupo do Ant? E Hoje, o Feromonas? toda a gente luta por segundos de atenção num feed infinito. E isso inevitavelmente altera a forma como o conteúdo é produzido. Como é que é, meus putos? Boas, pessoal, daqui até a próxima. Sabes para que eu tenho que estar? Ah, outra vez, cara! E bom, outra consequência disto tudo é a forma como o sucesso passou a ser visto online. Hoje, muitos jovens crescem a ver influencers milionários, casinos online, esquemas, ostentação, fama instantânea, dinheiro rápido e vidas aparentemente perfeitas. E claro que isso afeta mentalidades. Porque quando uma pessoa cresce constantemente exposta a conteúdos que promovem resultados rápidos, começa lentamente a acreditar que esse é o caminho normal da vida. Mas raramente se mostra o que existe por trás, as consequências, os fracassos, os sacrifícios ou até a falta de honestidade envolvida Vai levar muita porrada depois deste vídeo, Ant. Mas pá, em olha, muitos desses casos. E isto, claro, cria uma cultura onde o importante deixa de ser construir algo sólido. eu estou a imaginar já a revolta do O importante pessoal passa a ser que chamar faz a estes atenção videozinhos da rapidamente, pizza. mesmo que seja através de polémica, manipulação ou humilhação alheia. Vejo vai. Portanto, no meio disto tudo, eu acho que existe uma conclusão importante. O YouTube português não morreu. O conteúdo bom não deixou de existir. Boas solinhas de mais um vídeo até 20. O que mudou realmente foi a forma como as plataformas funcionam, como consumimos conteúdo e aquilo que o público passou a recompensar. Ainda existem criadores extremamente talentosos, ainda existem vídeos genuinamente interessantes, ainda existem pessoas a criar por paixão. Mas esse conteúdo disputa agora a atenção contra uma máquina construída para promover estímulo constante, conflito e reação emocional. E quando passamos anos habituados a consumir conteúdo rápido, intenso e polémico, o nosso nível de exigência acaba inevitavelmente por mudar. Porque a verdade é esta: o problema nunca foi apenas a falta de conteúdo de qualidade. Foi também o facto de nos termos habituado a valorizar cada vez mais aquilo que nos prende atenção. Eu em vez também daquilo vos que falo real- por mim. Eu acabo por também me cansar um bocadinho deste conteúdo demasiado produzido. Sabem?
Ou seja, eu percebo o que o Ant está a fazer aqui com estes exemplos que eu também acho que são bons, o mochila, os andamentos, etc, etc. Só que eu também me canso desse tipo de conteúdo. Pá, acho que faz falta conteúdo mais orgânico também, meu. Conteúdo que não é feito só, tipo, todo cheio da produção e é preciso ir fazer uma coisa megalómana. Não é preciso nada disso. Antigamente o YouTube era muito mais simples, meu. Era tipo, um gajo está a jogar uma merda qualquer. Pá, porra, é só isso. Olha o Marco Freixo tem um conteúdo incrível e não precisa estar a escalar um vulcão para ser bom conteúdo. Ou o Retro Raider, ou outros gajos que falam de jogos, ou outra... Mano, isso também é bom conteúdo. E eu raramente vejo isso a ser representado como bom conteúdo ao lado dos andamentos e do mochila e etc. Só porque agora também andamos nesta batalha de quem é que produz a cena mais megalómana. Não é preciso. Não é preciso produzir uma cena megalómana, bro. Pá. Portanto é aquilo que eu digo. Não é preciso ir fazer nada de super extraordinário para ser bom conteúdo. Pá, e acho que isto aqui também cria essa ideia. Mas pronto, enfim. Acho que o ponto do vídeo está certo. Acho que sim, o YouTube mudou. Mas não é só o YouTube, são as plataformas digitais todas. E a forma de produzir conteúdo e consumir conteúdo mudou imenso. Mas isso é uma conversa que eu já tenho desde o Covid, literalmente. Porque eu assisti a este ponto de viragem e percebi que isto ia virar. Epá, não há nada a fazer. É aceitar. Realmente nos acrescenta algo. É aceitar só. Acho que este vídeo não vai mudar nada, no fundo. Pá, explica a situação bem. Apesar de eu achar que manda aqui farpas desnecessárias. E usa isto para atacar outras pessoas, sinceramente. Mas, yeah, é como eu digo. Pronto, é isto. Na descrição está uma lista de canais portugueses que merecem mais reconhecimento. Pronto. E basicamente o Ant mete a malta que ele acha que merece mais reconhecimento. Pronto. Pá, e isso deixa depois de lado uma data de gente que também merecia mais reconhecimento. Mas é pá, está tudo certo. Faz parte. Podia ser maior que ele. O Rico era um bom exemplo. O Deis era igual. O Marco Fresco é um igual dentro do seu nicho. Pronto, é isso. Eu acho que foi estrategicamente a malta mais pequena. Se bem que o mochila e os andamentos estão enormes, claro. Mas é como eu digo, tipo, não sei. É estranho. Acho que foi um bom vídeo. O ponto do vídeo é bom, a intenção é meio duvidosa, na minha opinião. Pá, de quem vê isto de fora. Eu não tenho absolutamente nada contra o Ant.